A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial. A República de Angola conquistou por mérito próprio um lugar de realce no concerto das nações. Devemos continuar a pugnar pela manutenção de relações de amizade e cooperação com todos os povos do mundo. Angola dará primazia a importantes parceiros, tais como os Estados Unidos da América. Nós buscaremos amizade e cooperação com todas as nações do mundo. Nós reforçaremos velhas alianças e formaremos outras novas. A AmCham Angola surge para poder reforçar as condições que possam sustentar a atividade das empresas americanas em Angola. Ela assenta essencialmente em 4 pilares: as relações comerciais, económicas, educacionais e culturais. Tendo em conta a questão comercial, vê-se com alguma preocupação o facto de as trocas comerciais entre os Estados Unidos e Angola venham a declinar. Pese embora haja um equilíbrio ou uma constância em relação aos níveis de exportações dos Estados Unidos para Angola, mas as exportações de Angola para os Estados Unidos vêm a declinar desde 2008, onde houve o pico dessas trocas comerciais, um valor de 20,6 bilhões de dólares, e neste momento resumem-se em 4 bilhões. Do ponto de vista económico, as empresas americanas estão presentes em toda a parte do mundo e quando elas aparecem no mercado têm a tendência de criar empregos e participando exatamente no desenvolvimento do país anfitrião. Do ponto de vista académico, a AmCham está bastante ansiosa no sentido de encontrar mecanismos que aproximem pelo menos as instituições académicas a nível das universidades. Existem várias universidades nos Estados Unidos que estão interessadas em interagir com universidades em Angola no sentido de poder contribuir na melhoria de formação e de educação dos quadros nacionais. Falou Pedro Godinho, o presidente da AmCham Angola, a Câmara de Comércio Americana em Angola. Estimados ouvintes da LAC, votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Este programa conta com a produção da JCS Comercial, técnica e sugestão de António dos Santos. Eu sou o João Costa e com todo prazer realizo e apresento este espaço de rádio. Vamos hoje trazer vários atrativos, vamos trazer a entrevista com o diretor executivo da AmCham Angola, o Sr. Neil Bresley, que vem para este programa falar sobre as 2 mais recentes atividades realizadas pela AmCham Angola nesse período de Covid-19. Foram realizadas 2 webinars, uma sobre o setor petrolífero, a indústria petrolífera a nível mundial e a OPEP, seu comprometimento, naturalmente impacto neste referido mercado. Também vamos trazer-lhe várias notícias que dão conta que nos Estados Unidos da América 30% das empresas de shale oil, não é, que representa quase 40% da produção dos Estados Unidos da América, estão à beira da falência, tudo porque o preço não poderia estar tão baixo por tanto tempo. A Deloitte lançou um relatório a semana passada dizendo que se o preço estiver na casa dos $35 para a maioria das empresas de shale oil não é rentável. Recordar que tivemos nos últimos 2 meses em que o preço chegou a valores negativos. Também nos Estados Unidos chegam notícias a dizer que os Estados Unidos podem perder a hegemonia do ponto de vista da produção petrolífera no mundo em meados de 2021. Vamos trazer também aqui essa informação para que você possa perceber, deixando espaço claramente na Arábia Saudita. Porquê é que isso pode acontecer? Dizem os americanos que isso deve-se efetivamente
ao declínio da produção nos blocos, digamos, produção convencional de petróleo. Né? Os Estados Unidos têm a produção convencional, em offshore, e tem também a produção shale oil. Também tem algum onshore, mas é praticamente irrisório. Não é? O grosso da produção dos Estados Unidos é naturalmente em offshore, ou seja, em águas profundas, rasas, enfim. Vamos então trazer-lhe essas notas para hoje. Fique connosco. Por ora, vamos à saudação musical. O tema escolhido para hoje é Frank Sinatra com o tema I Love You Baby. Vamos ouvir Frank Sinatra, voltamos já a seguir. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Estamos a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11 horas, aqui na LAC. Ouvíamos Francis Albert Sinatra, mas conhecido pelo seu nome artístico, Frank Sinatra, um cantor, ator e produtor dos Estados Unidos da América, que foi considerado um dos maiores artistas de todos os tempos. Foi um dos músicos recordistas de vendas, com mais de 150 milhões de cópias vendidas mundialmente.
no seu tempo, naturalmente. Vamos agora olhar para a história. Frank Sinatra nasceu em Hoboken, em Nova Jersey, nos Estados Unidos da América. Vamos então contar-lhe a história de Nova Jersey, o estado que viu nascer Frank Sinatra. O estado de Nova Jersey que viu nascer Frank Sinatra é o sétimo, digamos assim, maior em termos de produto interno bruto. Tem um produto interno bruto avaliado em 487 mil milhões de dólares. É equiparado ao produto interno bruto da Nigéria, não é? E se comparado ao produto interno bruto de Angola, estamos aí a dizer que tem quase um PIB 4 vezes superior ao angolano, que, como se sabe, Angola deixou de ser a terceira maior economia da África subsaariana, de acordo com dados das agências internacionais, e dão conta que, do FMI melhor, e dão conta que, efetivamente, Angola, o nosso país, tinha um PIB de 100 mil milhões de dólares, agora só tem, naturalmente, 90 mil milhões de dólares. Houve um decréscimo do PIB, o país já leva 4 anos de crescimento negativo, não é? E, naturalmente, que é normal. E tudo indica que este ano não vai ser diferente. Vai ter crescimento negativo. Então, para comparar, o produto interno bruto de Nova Jersey é equiparado da Nigéria, aproximadamente 490 mil milhões de dólares, o que dá o produto interno bruto de Angola multiplicado por 5. Muito bem, vamos então continuar a contar a história do estado de Nova Jersey. Já sabemos que tem um produto interno bruto quase mais de 5 vezes superior ao produto interno bruto de Angola. Vamos então falar aqui claramente de uma questão. Nova Jersey, também chamada em português como Nova Jersey ou New Jersey, nos Estados Unidos, é um dos 50 estados dos Estados Unidos, localizado na região centro-atlântica do país, é o quarto menor estado em área do país, superado apenas por Connecticut, Delaware e Rhode Island. Apesar da sua pequena extensão territorial, New Jersey, com os seus mais de 8.414.350 habitantes, é o nono estado mais habitado dos Estados Unidos, com a sua grande população e diminuta área. New Jersey é o estado mais densamente habitado do país, destaca-se por ser o único estado norte-americano onde a maioria da população de todos os seus condados mora maioritariamente em áreas urbanas. A economia de New Jersey depende primariamente do seu setor de manufatura e da prestação de serviços de transporte. New Jersey é um dos estados mais industrializados do país. Os produtos industrializados fabricados no estado, bem como outros produtos produzidos em estados vizinhos, são exportados através do porto de Nova Jersey, ao longo dos rios Hudson e Delaware. Este ponto é o segundo centro portuário mais movimentado do país, atrás apenas do porto de New Orleans, no estado de Louisiana. New Jersey é também um dos líderes nacionais da produção de produtos químicos. O turismo é também uma das principais fontes de renda de New Jersey. As principais atrações turísticas do estado são as suas numerosas praias, localizadas em regiões relativamente pouco povoadas, em contraste com as numerosas grandes cidades industriais de New Jersey. Há também inúmeras pequenas cidades que dependem do turismo. Além disso, os seus numerosos jardins e parques renderam ao estado com o nome de Garden State. Um dos ditos populares de New Jersey é que ela foi o cockpit da guerra da independência dos Estados Unidos da América. Mais de 100 batalhas e confrontos entre milícias norte-americanas e tropas britânicas foram realizadas em New Jersey. A mais famosa delas, em 26 de dezembro de 76, quando George Washington realizou a sua famosa travessia do rio Delaware durante a Batalha de Trenton. Após a independência dos Estados Unidos, em 1783, Nova Jersey tornou-se o terceiro estado norte-americano ao ratificar a Constituição dos Estados Unidos em 18 de dezembro de 1787. E assim foi a história de Nova Jersey, o estado que viu nascer Frank Sinatra, que interpretou a música. Um breve intervalo, voltemos já a seguir. Angola é uma das grandes potências em África, sendo um dos 3 parceiros estratégicos que temos no continente, a par da África do Sul e da Nigéria.
A grande importância desta parceria é podermos ter uma série de diálogos de trabalho ao mais alto nível, o que significa que os problemas são resolvidos mais rapidamente. Temos um diálogo bastante dinâmico na área econômica. A presença de companhias americanas cá em Angola é muito forte e tem um peso importante na economia deste país. O nosso debate com o governo de Angola passa também pelas áreas da política, segurança regional, direitos humanos, tráfico de pessoas e, sobretudo, pelas áreas da saúde e da energia. Para nós, esta parceria representa o forte compromisso dos Estados Unidos para com Angola, que é um país cada vez mais influente em África e no mundo. Continuamos a trilhar caminhos certos e seguros rumo a uma cooperação mais robusta em benefício mútuo dos povos angolanos e americanos. Falou Nina Fai, a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. Angola é o terceiro principal parceiro dos Estados Unidos da África subsaariana. Para esse efeito, estão no país empresas de todos os setores de atividades. Uma delas é membro da AmCham, a Chevron, que opera em Angola com o nome Cabinda Gulf Oil Company. Vamos ouvir o testemunho da Chevron e aquilo que é a expectativa da Chevron na AmCham Angola. The establishment of the AmCham in Angola creates a unique opportunity to strengthen U.S.-Angola commercial and economic relations. O estabelecimento da AmCham em Angola cria uma oportunidade única para fortalecer as relações comerciais e económicas entre as duas nações. Acreditamos que as oportunidades de benefício económico e financeiro mútuo continuam por ser exploradas. The Chamber has the potential to be a critical tool in the Angolan government's efforts to diversify the economy. Esta Câmara tem o potencial para ser uma ferramenta crítica nos esforços do governo angolano para diversificar a economia. We are confident that the values, goals and objectives of the Chamber complement those of Chevron and will result in a deepening of commercial and diplomatic relations between our two countries. Estamos confiantes de que os valores, metas e objetivos da AmCham complementam os da Chevron e resultarão no estreitamento das relações comerciais e diplomáticas entre os nossos dois países. Juntos, podemos fazer a diferença e contribuir para aproximar Angola e os Estados Unidos da diplomacia económica. Falou Judy Moses, diretora-geral para o desenvolvimento de ativos da Chevron Cabral. Voltamos. Continua a acompanhar a Hora da AmCham Angola, o magazine dos negócios entre Angola e os Estados Unidos da América. Uma oferta da AmCham Angola, uma afiliada da maior organização de negócios do mundo, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos da América. Estimados ouvintes da ALAC, renovados votos de muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma edição da Hora da AmCham, o programa de rádio da Câmara de Comércio Americana em Angola. Hoje vamos falar com o diretor executivo da AmCham Angola, Neil Breslin, que vai ajudar-nos a compreender as atividades que estão a ser organizadas pela AmCham nesse período de confinamento e, naturalmente, as atividades futuras. Vamos também aproveitar para fazer um balanço daquilo que são as atividades realizadas até o momento e perspectivar o futuro. Neil Breslin, muito bom dia. Muito bom dia, Joel, e obrigado pelo convite. Neil, vamos começar por falar de como tem estado a funcionar a AmCham Angola nestes dias, não é? Sabemos que a AmCham já organizou 2 webinars, um com a senhora embaixadora dos Estados Unidos da América, Nina Maria Fai, e também outro que foi, naturalmente, sobre Oil, Energy Markets and OPEC, né? A OPEC e os mercados de energia e petróleo nos últimos dias. O convidado foi, não sei se o nome é, Johannes van der Turn, é assim, Managing Director da Energy, e Mohamed Darzawa,
não é? Gostávamos agora que nos ajudasse a compreender efetivamente, começando por este segundo evento, qual foi o propósito, os nomes corretos dos convidados, é que eu não consigo provavelmente pronunciar corretamente, a empresa que representam e por que razão a AmCham decidiu avançar para esta atividade que ocorreu na última sexta-feira. Bom, em primeiro lugar, gostaria de só comentar sobre este ambiente novo que todos estamos a sentir e que, obviamente, no AmCham nós somos diferentes que qualquer outra entidade ou qualquer outra pessoa. Estamos, em primeiro lugar, tentando assegurar que todos os nossos colaboradores e também membros estejam seguros, saudáveis e têm condições para seguir em frente neste contexto. E, além disso, em termos do dia a dia, nós, como a Câmara, também estamos afetados com esta situação de Covid-19. Dentro deste contexto, a ideia de nossas decisões é também agilizar as nossas atividades de acordo com o que está acontecendo mundialmente. E nossa ideia de fazer webinars em colaboração com o United States Chamber of Commerce em Washington é certamente adaptar-nos às condições atuais e aproveitar do fato de que todo mundo estamos confinados, não? Estamos dentro de casa e em frente dos computadores, e outras pessoas, praticamente não estavam dispostas a elaborar os webinars, agora têm a capacidade e o tempo e a tecnologia para comunicar digitalmente e virtualmente. E a ideia de estabelecer uma série de webinars, já dentro do contexto do Covid-19, o Covid-19 nos oferece uma oportunidade de aproveitar desta nova tendência e as tecnologias que existem. E, bom, o primeiro webinar que fizemos com a liderança do United States Chamber of Commerce em Washington. Foi uma introdução, uma apresentação, uma perspectiva da situação atual aqui na Angola, da embaixadora americana aqui em Luanda, aqui na Angola, Nina Maria Feito. E foi bem recebido, muitas pessoas já assistiram, e obviamente o ponto de vista da senhora embaixadora foi muito interessante e muito profunda. E agora a segunda foi com um grupo que se chama uma empresa de estudos macroeconômicos, assessoria de economia política e economia, e eles estão baseados na cidade de Nova York, e eles como clientes, eles têm clientes como os líderes financeiros mundiais, hedge funds, venture capital funds, grandes bancos. Também como clientes têm as maiores empresas mundiais, em termos de como, de acordo com a perspectiva, análise, estudo e pesquisa desta empresa, eles dão conselhos de como proceder com as decisões diárias das empresas e as instituições. E eles deram uma apresentação em vários sentidos. Principalmente, falamos muito sobre o papel do petróleo, o preço do petróleo, quais são as tendências mundiais nos mercados do petróleo e as mudanças do que está acontecendo, o que está a acontecer no OPEC, e isso como vai influir os mercados de oil and gas. E, além disso, como eles também fazem estudos políticos econômicos, fizeram análises da campanha eleitoral nos Estados Unidos e como vai, se um candidato ou outro ganhar em novembro, como isto vai influir ou afetar a economia
americana e também a economia mundial. E, bom, uma pergunta foi, uma pergunta muito boa durante o webinar, por exemplo, foi, dependendo do candidato que ganhar, como mais vai afetar as políticas americanas para o continente africano. Então já dentro da perspectiva angolana, isto é muito importante, porque, bom, se um candidato ganhar o outro, vai, obviamente, cada pessoa tem uma visão distinta e vai ter visões diferentes para o continente africano e especificamente para Angola. Muito bem. Agora, voltando... Sim, pode continuar, meu, pode continuar. Agora, voltando em termos gerais, né, da série de webinars, a ideia é não só os primeiros dois, não sei se é feminino ou masculino, mas webinars, suponho que é masculino. A ideia é produzir conteúdo pelo lado americano, mas também produzir conteúdo pelo lado angolano. Os primeiros dois, obviamente, foram mais bem conteúdo americano. Assim, já uma visão americana, uma apresentação americana, mas a ideia em si é não só produzir pelo lado americano, mas também ter conteúdo baseado em Angola, e porque a essência do webinar é assegurar que construímos ou fazemos mais forte os links entre os dois países. E assim, já, por um lado, os dois primeiros, falamos da visão americana, que também tem interesse, tem curiosidade aqui em Angola, e nos outros, no futuro, produzir conteúdos aqui no lado angolano. Porque nosso objetivo na Câmara Americana é assegurar que os dois lados nos entendemos em termos culturais, em termos econômicos, em termos comerciais, em termos de business, em termos de investimento, etc. E bom, principalmente em termos de compreensão mútua. Ok. Neil, muito obrigado. Vamos avançar para a conclusão. Por exemplo, quais foram as conclusões, ou pelo menos as informações relevantes que pode destacar para o membro ou aquele interessado que não tenha participado? Qual é, efetivamente, digamos assim, a conclusão ou as notas mais fortes que viu de ambas as sessões de webinars organizadas pela AmCham Angola? Bom, eu diria que o mais importante é que as pessoas têm que assistir para também colaborar, participar, ouvir, entender. Isto é conclusão, okay. Talvez não é a resposta que esperava, mas nós, do nosso lado, queremos que todo mundo tem que participar. E assim vai ficar mais rica a conversa, a coisa mais, o aspecto mais interessante dos dois webinars até agora é a participação dos convidados. Ou seja, temos uma apresentação, primeira vez com a embaixadora, a segunda vez que Medley Global Advisors, e esqueci de dizer que Medley Global Advisors é uma filial do Financial Times, o grupo do Financial Times, ou seja, é um nível bastante alto. E assim, mais importante, a parte mais rica, foi a participação da nossa audiência. Então, nós temos o objetivo de assegurar que nossa audiência participar, fazendo perguntas profundas, e para que nossas entidades, que são os protagonistas, vamos dizer, os apresentadores do webinar, dão respostas para todas as perguntas que nossos participantes tiverem. Agora, em termos de conclusões específicas, seria difícil para eu dizer.
Exatamente. Joel, let's leave that out, because I don't want to go into too deep. Vamos então avançar. Fala-se também, Angola está numa fase, disse que tivemos primeiro apresentações dos Estados Unidos. Para quantos webinários estão previstos para a frente, nos próximos dias, e quando é que vamos ter conteúdo angolano? Já agora aproveitava para lançar um outro tema logo a seguir a isto, só para que é a questão do IGAP. Né? Angola está a privatizar ativos importantes e participações e claro que uma das coisas que se pretende é captar investimento estrangeiro com esse processo. De que forma a AmCham e a US Chamber of Commerce podem ajudar com esse processo? Bom, são duas perguntas em uma, mas somente para apimentar, voltemos então a primeira, não é? Para quantos webinários estão previstos para frente? Quando é que vamos ter um conteúdo angolano e o que é que está previsto? Em termos de quantidades de webinars, não existe um número específico, mas podemos dizer que os dois lados têm muito para contar, muito para comunicar. Falando especificamente pelo lado angolano, obviamente Angola tem muito para comunicar ao mundo. E nós, na Câmara Americana, trabalhando conjuntamente com a United States Chamber of Commerce em Washington, podemos desenhar e procurar um público que poderia ou deve escutar e receber as mensagens específicas que poderiam sair de Angola. Especificamente falando de oportunidades de investimento, oportunidades de parcerias, oportunidades de privatização aqui que está acontecendo em Angola. Angola está num momento muito interessante neste aspecto, já tomou muitas decisões políticas para favorecer um ambiente mais atraente para todos os investidores, e assim muitas vezes esta mensagem está acontecendo aqui na Angola não está a chegar aos ouvidos das pessoas, entidades, empresas que mais poderiam interessar e mais poderiam aproveitar das próprias oportunidades. Nesse sentido, já desenvolvendo esta ideia em participação, em colaboração com a United States Chamber of Commerce, podemos desenhar, vamos dizer, infraestrutura, só para dizer algo em si, infraestrutura ou produção de energia. Nós, do nosso lado, em termos de oportunidade específica, nós estamos dispostos a colaborar conjuntamente com as entidades aqui em Angola para assegurar que, por nosso lado americano, as entidades, pessoas, empresas, etc., que devem ouvir a mensagem sobre infraestrutura, oportunidade, vão participar no webinar. Isto exige um trabalho bastante profundo, prévio, para que os próprios webinars tiverem sucesso. E assim, nós queremos ter um papel forte para assegurar que o público-alvo seja bem definido, e nós, por nosso lado, vamos comunicar com o nosso público-alvo que nós definimos, que achamos que se pode aproveitar o máximo da mensagem que está a sair deste lado, sobre o que está a acontecer. Em Angola, muito está a acontecer neste país. Muitas oportunidades existem, mas a mensagem em si tem que ser levada para as pessoas, instituições e empresas que querem e devem ouvir a própria mensagem. Como é que efetivamente os Estados Unidos, a US Chamber of Commerce e a AmCham podem ajudar Angola a atrair investimento estrangeiro? Vamos falar do caso concreto das privatizações, né? A Sonangol está a privatizar ativos e o próprio Estado em si prevê privatizar 195 empresas ou
participações, ativos ou participações em empresas até 2022. Já está nesse momento em curso as privatizações das participações em bancos, não é? A da Sonangol no Caixa Angola, no BAE e claramente também no BAE também em Diama tem participações, naturalmente, que também está a alienar, e no BCI, não é? Esses três já lá vão. Há também indústrias, né? As indústrias que estão a ser também privatizadas, que estão até bem localizadas na Zona Franca, não é? Estão localizadas na Zona Franca, onde era a Zona Económica Especial. Entretanto, a nossa pergunta mais concreta é, afinal, como é que os Estados Unidos podem ajudar efetivamente Angola neste processo a atrair investimento americano? Bom, efetivamente é que a mensagem das privatizações, a mensagem específica, é uma mensagem que não só não serve bem se só aqui temos conhecimento das privatizações, das oportunidades que existem aqui. Então, Angola está a fazer um esforço muito profundo para preparar privatizações, para preparar condições para o investidor em si, o investidor privado, estiver preparado e à vontade de vir aqui para investir. Mas todos os processos, todas as decisões internas, domésticas que estão a acontecer, têm que ser levados para o destinário, o público-alvo, que mais poderia interessar-se e aproveitar das próprias oportunidades. E assim já nós temos um papel interessante, porque colaborando diretamente com o United States Chamber of Commerce, o United States Chamber of Commerce, que nós somos afiliados aqui na Angola deles, é uma câmara que tem, é a maior câmara do género no mundo e tem 3 milhões de membros. E nesse sentido, nós, trabalhando conjuntamente com a oportunidade específica, seja como for, privatização dos bancos ou seja como for, nós podemos levar as oportunidades específicas e procurar entidades, instituições e pessoas que são membros da própria Câmara para ouvir estas mensagens interessantes que estão a sair aqui em Angola. As oportunidades são muitas e a Angola está a trabalhar muito para preparar o mercado, preparar as condições para que seja um sucesso. Agora, quem precisa ouvir isto são os próprios investidores, as próprias empresas, as próprias instituições que poderiam aproveitar. E nós estamos assim dispostos e preparados a trabalhar conjuntamente com cada oportunidade que existir, cada instituição que gostaria de levar mensagens específicas. E nós queremos preparar webinars de acordo com estas oportunidades que existem aqui, que também vão interessar-se pelo lado americano, principalmente com nossos membros. Muito bem, Neil, para fechar, quando é que será o próximo webinar, qual é o tema e qual é a mensagem que gostava de deixar aos nossos membros e ouvintes? Estamos a desenvolver ideias em termos de... Estamos a concretizar, vamos dizer, os webinars próximos e ainda estamos a desenvolver a agenda específica e as próprias webinars, os títulos dos webinars. Mas é um pouco cedo de anunciar isto, ainda que gostaria de talvez voltar e falar mais profundamente sobre os webinars. Em termos de agenda específica, datas específicas, o processo está a correr, estamos a desenvolver especificamente quais vão ser os webinars. Ainda não estamos dispostos a realmente revelar ou anunciar ou promover os webinars específicos em si,
mas estamos muito animados em termos destes 2 primeiros webinars. Estamos a ter boa reação dos nossos participantes, e pelo lado angolano, que em termos de produção de conteúdo e ter webinars que enquadram a mensagem que está a sair daqui e chegar ao ouvido necessário americano, já estamos a elaborar vários temas, e dentro de uma semana ou 2 semanas podemos já aprofundar o tema, e adoraria voltar a ter esta conversa com o programa de rádio. Ok, vamos sim, senhora. A mensagem que fica então para os membros da AmCham nesse período difícil da Covid-19, e naturalmente a mensagem que quero deixar no final desta sua primeira aparição, de muitas daqui para frente, e claro, nos próximos tempos vamos verificar o compromisso aqui assumido no ar e em direto, que os nossos ouvintes ouvirem. Qual é a mensagem que fica neste período de Covid-19? Vai lançar uma sensibilização? Sim, obviamente. Eu gostaria de dizer que, repetir como comecei, o mais importante, a prioridade é assegurar que todos nós estamos bem, estamos seguros, estamos saudáveis, e todos nós precisamos de trabalhar conjuntamente com este fim, este objetivo. E é curioso que desde que começou a quarentena em Angola, estou a ver muitas reações interessantes, principalmente em termos de solidariedade. E nós, nesse sentido de solidariedade que o povo angolano está a mostrar, nós da Câmara também compartilhamos este objetivo e a nossa solidariedade com o país. Isto por um lado. Por outro lado, eu pessoalmente gostaria de dizer que, parabéns Angola pelo trabalho que está a fazer em termos de confrontar o Covid-19. É um sucesso de saúde pública até agora, e até poderíamos dizer que Angola, neste sentido, é o país mais seguro em África subsaariana. E é realmente um aspecto de que muitas pessoas não lembramos. Eu, sendo dos Estados Unidos, e vejo que confrontar um desafio de saúde pública não é uma coisa simples, não é fácil. Eu digo, Angola está a fazer um bom trabalho e merece ser elogiado pelas decisões e as implementações da política de saúde pública. Muito bem. Neil Breslin, muito obrigado por essa entrevista. Neil Breslin é o diretor executivo da AmCham, Câmara de Comércio Americana em Angola. Falou-nos hoje sobre as atividades da AmCham nos últimos tempos, deixou-nos a mensagem sobre a Covid-19, ajudou também a sensibilizar sobre a necessidade de estarmos juntos e combatermos esta pandemia. Neil Breslin, vamos então agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e, claro, esperamos contar consigo em próximas ocasiões. Muito obrigado, Joel. Espero voltar brevemente para aprofundar o tema dos webinars e falar mais sobre tudo o que estamos a fazer na Câmara. Exatamente. Muito obrigado, Neil. Vamos fazer isto. Fica aqui o compromisso de voltarmos a falar e, claro, tão logo a agenda estiver definida, não é? Por favor, vamos, creio que, partilhe connosco e com os nossos membros, com os nossos ouvintes, para que todos possam participar da construção do fortalecimento da ponte das relações entre Angola e Estados Unidos da América. Neil Breslin, continuação de boa quarta-feira. Muito obrigado, Joel. E assim foi a entrevista com Neil Breslin. Vamos a um breve intervalo, voltamos já a seguir. A LAC oferece-lhe mais um magazine de negócios semanalmente à quarta-feira, das 10 às 11 horas. A hora da AmCham Angola, o programa de rádio sobre as oportunidades de negócios e as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. Temos que agradecer todo o apoio que recebemos dos nossos membros, de nossos parceiros, de nossos patrocinadores, que muitas vezes é essencial
Estamos muito orgulhosos de nossa produção, mas obviamente estamos muito animados para 2020 e ser ainda mais ambiciosos com nossa agenda e sempre contar com nossos membros, que agradecemos muito o fato que recebemos todo o apoio, sabedoria, conhecimento deles e participação deles também. Os sponsors, como sempre, e todas as instituições que muitas vezes estão aí como parceiros. O clássico deste ano seria o IPEX. Sem trabalhar conjuntamente com todas as entidades, pessoas, ministérios, empresas, membros, não poderíamos ter executado nem cumprido com quase nada. E agradecemos profundamente. Falou Neil Breslin, o diretor executivo da AmCham Angola. Vamos agora avançar para as notícias na hora da AmCham. Notícias. Vamos começar a notícia com a informação que vem da Bloomberg. A Bloomberg diz que a OPEP, os incumpridores da OPEP já estão em linha e estão a dar um grande empurrão para compensar os cortes que não fizeram em maio. A agência de notícias Bloomberg diz que Angola, Nigéria, Gabão, Brunei já submeteram planos à OPEP em Viena para efetivamente cumprir com aquilo que é o acordo que fizeram. As nações acima mencionadas, anteriormente mencionadas, fazem parte do acordo da OPEP+, que prevê o corte de 23% para a maioria dos signatários do acordo, com exceção do México, do Iraque, da Venezuela, e claramente estes países tiveram naturalmente que cortar a sua produção. Mas durante o primeiro mês, o acordo começava em maio, e durante o primeiro mês produziram mais do que deviam, ou seja, tiveram a explorar mais petróleo do que a sua cota no acordo da OPEP+, permitia. Angola faz parte desse acordo, tinha que produzir o abrigo da quota apenas 1.180.000 barris dias, mas produziu, de acordo com dados do relatório da OPEP, 1.280.000 barris por dia. A OPEP, as nações da OPEP+, que têm estado efetivamente a puxar por mais petróleo, ou seja, a produzir mais petróleo do que a sua cota de facto permite, já se manifestaram e, claro, como dissemos, já entregaram de facto o seu plano de cortes à OPEP, demonstrando que vão estar em compliance, ou seja, em cumprimento. A Organização de Países Produtores de Petróleo e os seus parceiros está comprometida em cortar 9,7 milhões de barris por dia em maio e junho. Houve uma extensão para julho, mas em julho só vai cortar 9,6, porque o México, os 100 mil barris produzidos pelo México ou cortados pelo México, vão voltar ao mercado, porque o México diz que não concorda com a extensão do acordo por mais um mês. Estes 9,7 representam 10% da produção mundial e, naturalmente, como dissemos, vão ser cortados até julho. A implementação do acordo está a ser interessante. De acordo com dados da OPEP, no mês de maio foi apenas cumprido pelos seus membros a 80%, sendo que o Iraque e a Nigéria foram os principais incumpridores. Angola também está na lista, como nós dissemos. Vamos para outras notícias que marcam a atualidade aqui na sua Hora da AmCham Angola. ,30% das empresas do Shale Oil vão ter que fechar se o petróleo continuar tão baixo. Quem o diz é a multinacional, a Big Four, Deloitte, num relatório que publicou no início desta semana. De acordo com a Deloitte,
a indústria americana de shale oil está a comemorar o seu 15º aniversário num período muito difícil e que coloca em risco a sobrevivência de grande parte das empresas desta indústria. Conhecidos como gangbusters, o crescimento deles, do shale oil, transformou o cenário da energia a nível mundial, fazendo os Estados Unidos o maior produtor de petróleo a nível mundial. Entretanto, a indústria de shale oil falhou para conseguir manter-se, porque nos primeiros períodos ela não foi muito consistente do ponto de vista de lucros, ou seja, muitas empresas de shale oil durante esse período têm estado a produzir, mas estão cheias de dívida, não têm lucros que lhes permitam sobreviver a um cenário como este da pandemia, em que têm que fechar, algumas têm que fechar os poços, porque o preço do petróleo esteve abaixo daquilo que é o aceitável para estas empresas. De acordo com a Deloitte, é $35. Segundo o autor Berman, fundamenta que a agenda dos Estados Unidos para dominar o setor energético a nível mundial está morta, uma vez que o país está a viver um momento complicado com a indústria de shale oil a passar por um período de grande declínio. Os Estados Unidos estão a passar por um período em que a quantidade de rigs ou sondas estão a caíram 69% este ano. Das 539 em meados de março, haviam 539 sondas nos Estados Unidos a explorar petróleo, agora só há 165 sondas. A dependência dos Estados Unidos para importar petróleo vai aumentar nos próximos 2 anos, diz Arthur Berman. De acordo com Arthur Berman, a produção petrolífera nos Estados Unidos poderá cair 50% já no próximo ano e nada pode ser feito sobre isso. E que não há nada para ser feito neste caso porque não tem muito a ver com o problema que se vive atualmente do shale ou da sua rentabilidade, porque a indústria do shale oil, recordemos, só responde por cerca de 40% da produção petrolífera dos Estados Unidos da América. De acordo com Arthur Berman, estas projeções estão relacionadas com a queda dos rigs. Ainda de acordo com Arthur Berman, como resultado da diminuição de sondas petrolíferas em 69% nos Estados Unidos, prevê-se que os Estados Unidos vai produzir, em meados de 2021, apenas 8 milhões de barris por dia. Recordo que os Estados Unidos têm uma capacidade de produção de 13 milhões de barris por dia, mas, fruto da situação atual que se vive no mundo, está apenas a produzir 11 milhões de barris por dia. Continua a liderar, uma vez que a Rússia e a Arábia Saudita estão a produzir apenas cerca de 8 milhões de barris de petróleo por dia. Enquanto isso, em Angola, ficamos a saber que a Janela Única do Investidor vai facilitar a execução de investimentos privados no país e que vai começar a operar em setembro, declarou o presidente da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações, António Henriques da Silva. A plataforma, se não estiver associada a processos que se requeiram ajustes de ferramenta utilizada para o efeito, a sua implementação será imediata, justificou o responsável no encontro de trabalho sobre o funcionamento da Janela Única do Investidor. O que se pretende com esta plataforma, criada em decreto presidencial número 167 de 2020, de 15 de junho, é facilitar a aprovação dos investimentos privados, acesso simplificado, eficiência na sua atuação, assim como atingir resultados mensuráveis. Sobre o encontro com os representantes de todos os setores ministeriais, explicou que visa alinhar os procedimentos do funcionamento da Janela Única do Investidor, matéria de licenciamento de atividade, registros e outras autorizações inerentes à implementação dos projetos de investimentos. Questionado sobre a intenção há um ano da Shoprite em querer exportar o ananás de Angola para a África do Sul, respondeu que situações como estas e outras poderão ser resolvidas com a Janela Única do Investidor. Notícias. 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 A todos, continuação de excelente quarta-feira. João Costa e António dos Santos despedem-se com a promessa de regressar
na próxima semana. Até lá. A hora da AmCham Angola. A hora da AmCham Angola, o seu magazine de negócios. Acompanhe aqui todas as novidades sobre as relações comerciais, educacionais e culturais entre Angola e os Estados Unidos da América. A AmCham Angola está afiliada à Câmara de Comércio dos Estados Unidos da América, a maior organização de negócios do mundo, representando mais de 3 milhões de empresas em vários setores e países. A hora da AmCham Angola. Todas as quartas-feiras, das 10 às 11, nos 95.5 FM. Luanda, Antena Comercial.